boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Minuto do Senhor. Lembrando que o Minuto do Senhor acontece todo santo dia, então se inscreve, deixe seu like, compartilha com outras pessoas para sempre estar por dentro do santo do dia e do Evangelho. O santo de hoje é São Jorge, conhecido como o Grande Mártir. A seu respeito contou-se muitas histórias. Fundamentos históricos temos poucos, mas o suficiente para podermos perceber que ele existiu e que vale a pena pedir a sua intercessão e imitá-lo. Pertenceu a um grupo de militares do imperador romano Diocleciano, que perseguia os cristãos. Jorge então renunciou a tudo para viver apenas sob o comando de Nosso Senhor e viver o Santo Evangelho. São Jorge não queria estar a serviço de um império perseguidor e opressor dos cristãos, que era contra o amor e a verdade. Foi perseguido, preso e ameaçado. Tudo isso com o objetivo de fazê-lo renunciar ao seu amor por Jesus Cristo. São Jorge, por fim, renunciou à própria vida e acabou sendo martirizado. Uma história nos ajuda a compreender essa imagem, onde normalmente o vemos sobre um cavalo branco com uma lança vencendo um dragão. Num lugar existia um dragão que oprimia um povo. Ora eram dados animais a esse dragão, ora eram dados jovens. E a filha do rei foi sorteada. Nessa hora apareceu Jorge, cristão que se compadeceu e foi enfrentá-lo. Fez o sinal da cruz e ao combatê-lo venceu com uma lança. Recebeu muitos bens como recompensa, o qual distribuiu aos pobres. Verdade ou não, o mais importante é que essa história comunica. Jorge foi um homem que, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da cruz, viveu o bom combate da fé, compadeceu-se do povo porque foi um verdadeiro cristão. Isso é o essencial. Ele viveu sob o senhorio de Cristo e testemunhou o amor a Deus e ao próximo. Que ele interceda para que sejamos verdadeiros guerreiros do amor. São Jorge, rogai por nós. O Evangelho de hoje é João, capítulo 6, versículos 52 ao 59. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai. Assim também, aquele que comer a minha carne, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, a gente vê que o evangelho de hoje, ele dá continuidade ao de ontem e ao de anteontem. Então, hoje é o terceiro dia que a gente vê Jesus dizendo que ele é o pão da vida. E no evangelho de hoje ele deixa bem claro para nós que sem ele não entraremos. E nós não teremos, como entrar no reino do céu. Nesse aqui ele diz assim: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Então ele deixa hoje bem claro para a gente que a gente tem que se alimentar do pão da vida. Em outros versículos ele também diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então Jesus está deixando muito, mas muito claro para a gente que a gente tem que buscar o pão da vida. A gente tem que procurar Jesus e trazer ele para a nossa vida, nos alimentar e procurar o verdadeiro alimento. E ele diz assim: pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. E é dessa comida e dessa bebida que nós devemos nos alimentar. Devemos deixar todo o pecado, devemos deixar todos os erros de lado e deixar todo aquele vício, tudo que nos persegue de lado, expulsar da nossa vida e se alimentar da verdadeira coisa, de Jesus Cristo, que é o nosso pão da vida. Então, a gente precisa simplesmente deixar de lado a vida de pecados e buscar o pão da vida eterna, o próprio Jesus Cristo.